Meus irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro da Casa Espírita Nosso Lar, no qual onde adentramos com a finalidade de buscar uma compreensão e um entendimento à luz da doutrina dos Espíritos. Então, nesse instante, que possamos, quem seja, fazer uma pequena força de vontade para manter os nossos pensamentos aqui dentro desta casa na noite de hoje, que afinal de contas, nós agora estamos nos preparando, porque bem sabemos, um dia vamos regressar à nossa verdadeira pátria. E aquilo que estamos aprendendo e que trabalhamos também, não só pela nossa transformação íntima, dando exemplo, uns para com os outros, já é válido para a nossa preparação. Então vamos nesse instante ter os nossos pensamentos sempre unidos e prestando bem atenção no estudo da noite de hoje. Convido a todos nesse instante, através de uma prece, rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Ó Mestre Jesus, nosso irmão que compreende nossas necessidades, nos assiste a cada instante, nas aflições, nas alegrias, em qualquer situação. A sua bênção se faça presente para nós, que ainda somos seres falíveis, mas estamos esforçando para ser um pouquinho melhores. Por isso adentramos daquela porta para dentro e aqui estamos, nesta casa, abraçando tudo aquilo que vós nos concedera sempre, através dessas oportunidades. Então, irmão maior, ilumine a nossa caminhada e assim torna-se acessíveis os nossos pensamentos, sentimentos, a esse estudo que vai ser ministrado para nós outros na noite de hoje. Rogamos nesse instante a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Como sendo a reunião de estudos, peço que todos, prestem bem atenção, porque hoje temos a oportunidade do nosso irmão Douglas ministrar o estudo da noite de hoje. Preste bem atenção, que o tema é de grande valia para nós nessa humanidade no qual estamos encarnados da noite de hoje. Ao nosso irmão, tem a palavra nesse instante. Assim seja. Obrigado, meu Boa sorte. Amém. Obrigado. Boa noite a todos e a todas, né? Para quem não me conhece, eu sou o Douglas, eu estou sempre aqui na segunda-feira, né? E hoje agradeço a oportunidade, né? Que o pessoal aqui do centro me convidou para fazer aqui essa palestra. Que na verdade eu falo que não é palestra, gente, é uma terapia, né? Uma terapia em grupo, né? Cada um de nós aqui contribui de alguma maneira para a edificação do outro. Mas de que forma? Através do exemplo, da vivência. Cada um de nós aqui, nas suas vivências, sejam elas boas ou más, sempre tem a acrescentar. E é nesse momento que cada um de nós deve pegar um pouquinho dessa experiência de cada um e compartilhar num momento como esse. Né? O estudo de hoje, por exemplo, que eu tirei, na verdade não, né? Nos é sempre intuído pela espiritualidade, é o do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Aflitos, gente, todos nós somos, não é verdade? Todos nós temos algum tipo de aflição, seja na saúde, seja na condição moral, seja na condição intelectual. E o Evangelho, ele é feliz. Nós, na verdade, somos mais felizes ainda quando nós recebemos essas bem-aventuranças. Porque a espiritualidade, sabendo das nossas dores e das nossas aflições futuras, trouxe para nós
um compilado de estudos e instruções espirituais. Para quê? Para que a cada momento que a gente lê, e principalmente assimile o entendimento daquilo que está sendo passado, aquilo modifique algo dentro de nós. E não importa o tempo que dure, não tem uma data. Isso que é o mais importante, porque às vezes a gente desanima no meio da caminhada, porque a gente acha que tem que ser tudo assim, ó, a tempo e a hora. Não é assim que funciona. Para a espiritualidade, não. E para nós também não. Porque quando a gente fica pensando assim, eu estou muito parado, eu não consigo entender, eu não consigo avançar, quando a gente fica com esse pensamento negativo, a tendência é o quê? A gente paralisar, a gente estacionar. Porque quando a gente acha que a gente não é capaz, é onde os irmãos em sofrimento, que nos rondam o tempo todo, né? Os nossos amigos que se tornaram inimigos por algum motivo que nós mesmos provocamos, percebem em nós esse desânimo íntimo, e o que eles fazem? Começam a nos intuir maus pensamentos. Maus pensamentos esses que transformam em maus sentimentos. E quando isso se transforma em maus sentimentos dentro de nós, é o pior que pode acontecer, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo conosco. Quando a gente não consegue entender o que está acontecendo conosco, a gente começa a nos achar em um local muito perigoso, de autodestruição. Então, quando o Evangelho nos traz, no capítulo 5, os bem-aventurados, os aflitos, é exatamente para que a gente tenha noção das nossas aflições íntimas. Por isso que eu peço, sempre quando a gente estudar, seja aqui, seja em casa, em qualquer lugar, gente, pense nas nossas aflições, sejam elas quais forem, sabe? E o que nos provoca um sofrimento? Qual a aflição que nós temos? Qual a aflição que me trouxe aqui hoje? Qual a aflição que tem me acompanhado durante anos, durante séculos, durante milênios, baseado sempre na lei da reencarnação? A gente vai ver que são muito. Mas nós estamos aqui exatamente para nos curar. Todos nós estamos aqui num grande tratamento espiritual. Sejam nós encarnados, sejam os nossos irmãos desencarnados que estão aqui nesse momento, que vieram trabalhar conosco para curar também junto conosco. Tá bom? Então nós vamos começar com uma leitura que é a base de tudo, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 22 do Evangelho: se fosse um homem de bem, teria morrido. Essa instrução espiritual foi nos passada pelo espírito de Fénelon, na cidade de Sens, em 1861. Então vamos lá. Antes de iniciar, eu falo igual o homem do saco, tá, gente? Não espanta não. É que eu lembrei aqui. Que cada um de nós seja o personagem principal dessa história, tá? Porque quando nós estamos estudando o Evangelho, um ponto principal é que nós nos tornemos o quê? O personagem. É como se o Espírito aqui, passando essa instrução, essa mensagem, estivesse conversando individualmente com cada um de nós. O aprendizado para nós fica mais fácil quando a gente se coloca como personagem principal da história. Porque aí a gente vai conseguir entender que a espiritualidade não está falando aleatoriamente, está falando para o coração de cada um de nós. Tá bom? Então vamos lá. Dizeis frequentemente de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis certos, pois efetivamente acontece com frequência que Deus dá a um espírito jovem ainda nas vias do progresso uma prova mais longa que a um bom homem, que receberá como recompensa de seu mérito o favor de ter uma prova tão curta quanto possível. Então, vou fazer uma pausa aqui.
para a gente se identificar nessa história, né? Quando nós ficamos sabendo, seja na nossa comunidade, seja na nossa família, seja entre nossos amigos, ouvimos assim: nossa, fulano era tão ruim. Você acredita que ele sofreu aquele acidente, ficou dias e dias internado e ainda escapou? Olha que absurdo! Aí o desavisado chega e fala assim: ah, mas se fosse o fulano, que é muito melhor do que ele, teria morrido direto. Quem nunca, né? Mas a espiritualidade começa dizendo que quando nós fazemos esse tipo de comparação, nesse primeiro momento, nós não estamos errados. Por quê? Porque, na verdade, a espiritualidade trabalha em nós da seguinte maneira: à medida que nós vamos nos evoluindo, tendo méritos, através das nossas boas ações, nós vamos evoluindo na nossa jornada aqui na Terra. Então, o que acontece? Um homem bom, uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa, uma pessoa que tem méritos já, pela vontade de Deus, ela vai ser retirada da Terra muito antes do que uma pessoa considerada má. Por quê? Aquela pessoa boa, aquela pessoa meritosa, ela já cumpriu o que ela deveria cumprir aqui na Terra. E muitas vezes aquela pessoa que nós consideramos má, perversa, o cão chupando manga, né? Muitas vezes nem começou a sua jornada. Então, quando nós fazemos esse tipo de comparação, nesse primeiro momento aqui, a espiritualidade nos diz que nós não estamos errados. Porque realmente é assim que Deus enxerga a questão do nosso processo evolutivo e também o momento em que nós iremos desencarnar. Tá bom? Então, quando a gente pensa dessa maneira, mais uma vez reforçando, nesse primeiro momento, nós não estamos equivocados. Porque a pessoa boa, a pessoa generosa, ela não precisa continuar mais aqui nesse mundo. Vocês concordam comigo? Mais para frente vai ficar mais claro quando a gente entender que a vida feliz que Deus nos promete, não é aqui. Não é aqui nesse planeta Terra. Por isso que todos nós estamos aqui de passagem. Aqui é uma caminhada, que aonde, através das nossas dores, dos nossos sofrimentos, a tendência é sempre a gente o quê? Procurar melhorar. A dor existe não por uma necessidade obrigatória, mas infelizmente tem sido a maneira como nós, espíritos imperfeitos, espíritos ainda rebeldes diante da lei, não conseguimos compreender a mensagem de amor que Deus nos dá a cada momento. Esse primeiro ponto ficou claro, gente? Tranquilo, né? Se não, levanta a mão. Exatamente. Por isso nós estamos ficando aí, nós estamos aí. Né? Não vou ficar falando que a gente é ruim, não, deixa pra né? Não vou, não, Carlota. Carlota, pelo amor de Deus, não, Carlota. Então vamos lá, ó. Vamos continuar. E a espiritualidade continua conversando conosco. Portanto, quando vós vos servirdes dessa máxima ou dessa verdade, não imagineis que estáis cometendo um insulto. Então, a gente já comentou sobre isso, né? Agora que a onça bebe água. Se morre um homem de bem, tendo um mal como vizinho, vós vos apressais a dizer: teria sido bem melhor que tivesse sido esse. Gente, misericórdia. É agora. Vamos lá. Estamos todos no velório na Plasfit. Todos nós. Estamos lá no velório de uma pessoa boa,
uma pessoa reconhecida pelas suas obras, pelos seus méritos na comunidade, não é? Aquela pessoa, todo mundo chorando, todo mundo lamentando. Ai, meu Deus, por que uma pessoa tão boa, tão misericordiosa, Senhor, não é justo? Como o Senhor faz isso conosco? Vamos lá, chorando. De repente, eis que entra pelo portão da Plasfide quem? Aquela pessoa que na hora que chega no bolinho espanta. Aquela pessoa que só traz problema. Uma pessoa que já aprontou muito com muitas pessoas que estão ali presentes, principalmente com o morto. O que acontece quando essa pessoa chega, gente? Ah, sim. Um olha para o outro assim, ó. Um olha assim, ó. Escutando, chega aqui, fulano. Fulano de Deus, chega aqui. Olha quem está chegando ali. Misericórdia. Como é que tem coragem de vir aqui? Aí chega um que diz o seguinte, pois é, né? Uma pessoa tão boa está ali no caixão, a gente velando, e aquele ali que não vale nada, está vivo e forte. Teria sido bem melhor que tivesse sido esse. Vai falar que ninguém nunca, gente. Pode. Mesmo caladinho, pensou, não pensou? Não pensa na hora? Fica assim, oh meu Deus, para quê? Não é? E aí, seguindo isso, o que a espiritualidade complementa para a gente? Olha só. Estais cometendo um grande erro, pois o que parte, ou seja, o que morre, o que desencarnou, acabou sua tarefa, e aquele que fica, talvez nem a tenha começado. E aí é que é a questão, né, gente? Da gente compreender a sabedoria e a misericórdia de Deus. Porque aquela pessoa que está sendo velada naquele momento ali, por todos os méritos que nós elencamos, por tudo aquilo que ela foi aqui na Terra, ela simplesmente, diante dos olhos bondosos e justos de Deus, já cumpriu a sua missão. Ela já cumpriu o que ela tinha que cumprir. E aquela pessoa que quando chegou todo mundo ficou cochichando, ficou dando 2 passos, né? Atravessa na rua com a pessoa, atravessa de calçada, não é isso? Aquela pessoa ali talvez nem tenha começado o seu processo de desenvolvimento espiritual. Senhor. Mas quando o Getúlio partiu, ele ia fazer 47 anos. Aí trabalhando. Aí passa aqueles dias subindo morro, às vezes ele está subindo morro. Ele falou, Jesus, aqui ele fica estranho para andar, Jesus. É isso. É exatamente. É isso aí, tá vendo? Gente, se a dona Carlota teve coragem de expressar isso. Gente. Se todo mundo riu, todo mundo pensou, falou, tá? Não vou pensar que ele é ruim, não, mas podia ter sido, né? Ele. Podia ter deixado o outro levado, né? Tem tantos, né? Gente. Mas tá vendo como é que... Olha só. Como o Evangelho diz sobre nós mesmos. Não é? Por isso que a gente tem que trazer o Evangelho como sendo para a primeira pessoa, não é? Como se a espiritualidade estivesse realmente nos falando sobre o nosso comportamento íntimo e sobre como cada um de nós se comporta diante das situações da vida. Mas, ao mesmo tempo, vem nos mostrar que não é sempre que determinados comportamentos estão em conformidade com o quê, gente? Com a vontade de Deus. É aí que nós temos que entender o quanto nós ainda estamos atrasados em determinadas percepções. Porque se nós estamos aqui estudando a doutrina, é porque a gente quer uma explicação que seja mais do que aquela explicação que a gente já conhece. Apenas na conta dos mistérios de Deus. Deus espera que nós
conheçamos cada vez mais a sua palavra, através das atitudes, das nossas atitudes, para que nós possamos separar dentro de nós o bom e o mau homem, a boa e a má mulher. Porque nós entramos aqui de uma maneira, mas a forma como a gente vai sair vai depender única e exclusivamente de cada um. Então, a gente começa a nossa jornada aqui, a gente começa sendo uma pessoa difícil, uma pessoa egoísta, orgulhosa, vaidosa, sabe? Que faz o mal para o outro sem pensar. Mas à medida que a gente vai tendo um contato maior com a verdade, com a espiritualidade, com aquilo que Deus vem nos mostrar através do Evangelho, através da codificação kardeciana, a gente vai conseguindo o quê? Melhorar a nós mesmos. Não importa em que ponto a gente esteja, o importante é que a gente queira mudar. Se nós conseguimos identificar isso no outro, imagina Deus, que é o Criador de cada um de nós. Então, nesse segundo ponto, quando a espiritualidade nos fala sobre a questão que aquele que parte, já cumpriu sua missão, e que o outro, que é mau, ainda talvez nem tenha começado, a gente comete um grande erro ao fazer esse tipo de quê, gente? Crítica, julgamento, apontamento. Porque se nós achamos que aquela pessoa é má, alguém acha que nós somos maus também. Concorda? Aí é que está. A gente abre a boca para falar que o outro é mau, mas a gente não sabe que muitas vezes dentro da nossa própria família, dentro do nosso grupo de amigos, pode ter uns ali que acham que a gente não presta. E talvez a gente nem sabe que a pessoa sinta aquilo ali. Por vários sentimentos. Às vezes a gente fala alguma coisa sem pensar, às vezes a gente faz um comentário perto daquela pessoa, ela se sente extremamente o quê? Magoada, sentida, não é? E muitas vezes aquele sentimento que aquela pessoa guarda se transforma em mágoa, em ódio, em ressentimento. E é onde aquela pessoa acha que a gente é a pior pessoa do mundo. É onde, fulano de Deus, você acha que a pessoa é daquele jeito? Não é não, Vim, não é não. É uma pessoa boa. Ah, mas não é não, eu não acho não. Meu santo não bate com aquela pessoa ali. Mas talvez até batesse, até o momento que a gente fala algo infeliz. Então nós estamos aqui exatamente para nos identificarmos através de um reflexo no espelho. E entender que o personagem dessa história aqui somos nós mesmos, cada um de nós, em algum grau, de alguma forma, né, dona Carlota? Uhum. Uhum. Não é? E cada um de nós tem a responsabilidade pessoal de fazer o melhor. Uma vez em contato com essa verdade que a espiritualidade nos transmite, qual que é o nosso dever? Enquanto seres que estão procurando a evolução. Das próximas vezes, compreender. Que muitas vezes Deus vai levar, sim, cedo, de acordo com a nossa percepção, aquele espírito que é bom, que é meritoso, que é generoso, e vai deixando a gente para trás. Né? Vai deixando. Por quê? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos progredindo, nós estamos cumprindo o nosso resgate espiritual, cumprindo o nosso karma, cumprindo aquilo que Deus determinou junto à espiritualidade e junto a nós mesmos, antes da gente o quê? Reencarnar novamente. Porque aquele que pensa que tudo é aleatório, tudo é uma coisa assim inédita, um estalar de dedo e as coisas acontecem, estamos enganados. Antes de estarmos aqui, na família que estamos, na vida que estamos, com os companheiros e companheiras que escolhemos, com os problemas que escolhemos também, nós trabalhamos isso muito tempo na espiritualidade. E quando muitas vezes estamos aqui em contato com essas lutas, o que a gente começa a fazer? Praguejar, blasfemar, falar que Deus é injusto,
falar que a vida é injusta, mas na verdade, ao invés da gente entender aquilo ali, buscar, mesmo com toda a dificuldade que a gente ainda tenha, procurar melhorar cada dia, procurar olhar para aquela situação com um olhar de misericórdia, de compaixão. Porque aquele que é mau, aquele que é criminoso, aquele que faz algo que nós reprovamos, muitas vezes pode estar passando por um processo. E às vezes aquela queda naquele momento ali é uma queda providencial para aquele espírito possa o quê? Se redimir. Por que a gente vai ficar apontando para aquele espírito ali, falando assim, a morte seria melhor para ele do que para o outro? Que moral nós temos para fazê-lo? Não é? É isso que a espiritualidade vem dizer. Apenas Deus tem esse poder. Porque é Ele que nos enxerga na intimidade. Ele é que sabe exatamente o que nós precisamos e necessitamos e aquilo que vai acontecer ou não conosco. Não a gente com as nossas percepções ainda tão imperfeitas. Tranquilo aí? Então vamos lá. Por que quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o bom permaneça ligado ao globo terrestre? Que diríeis vós de um prisioneiro que, tendo acabado sua pena, permanecesse ainda na prisão, enquanto que seria dada a liberdade àquele que não tivesse direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos liames do corpo e que, enquanto estivermos na terra, estareis aprisionados. Gente, essa comparação da cadeia aqui, para mim, é o máximo. Por quê? Por que a gente vai querer? Veja bem, vamos pensar. Vamos pensar lá na... Como é que é a cadeia aqui, gente? Prados? Como é que é o nome? São João? Não? Mambengo. Era ou é ainda? São João, né? Você conhece, né, gente? Tá. Tô brincando. Vamos pegar a comparação lá com Mambengo, lá em São João. Vai que a gente conhece alguém que estava lá há 15, 20, 30 anos cumprindo sua pena. Chegou a vez daquela pessoa ser liberta, ela simplesmente não é. Ela vai ficando mais 2, mais 3, mais 5 anos presa. Aí a gente gente, mas fulano já não era para estar solto? Por que ele continua preso? Não é justo. O que vai falar? Já cumpriu o quê? A sua pena. E o outro? Que ficou lá, a gente sabe que cometeu um crime, sabe que ele tem que cumprir, e fica lá o quê? 1 ano, 2 anos apenas, e é colocado em quê? Em liberdade. A gente vai dar um pulo desse tamanho, né, gente? E vai querer acertar ele aqui fora, de alguma maneira. Por quê? Na nossa percepção, realmente é o que acontece. Aquele que cumpriu sua pena todinha já era para estar solto, ele já cumpriu a pena. Não é justo que ele continue lá. Enquanto aquele que é sabido que cumpriu a sua pena, foi solto rapidamente. E se a gente descobrir que aquela pessoa que ficou lá 10, 15, 20 anos não tinha que estar presa, aí que a nossa revolta fica maior ainda. Aí que a gente não aceita mesmo. É isso que acontece na questão espiritual. Aquela pessoa, aquele espírito, seja uma criança quando desencarna jovem demais, seja um adolescente, seja um filho, uma filha, seja uma pessoa muito próxima, muito querida de cada um de nós, que deixou o seio familiar muito cedo, e a gente sempre vai se voltar com essas questões. Por que, Senhor? Aí eu lembro da dona Carlota. Vou lembrar sempre. Por que, Senhor? Porque ele já cumpriu tudo que tinha para... Mas 47 anos só, podia ser 37. Podia ser 35.
Vamos pensar que aquele espírito ficou até um pouco mais por acréscimo? Por tão bom que ele foi? Por tão misericordioso que ele foi? E Deus ainda permitiu que ele ficasse alguns anos na terra ainda, junto aos familiares, junto à comunidade, junto às pessoas que eram tão importantes para ele? É muito mais justo entender que aquele que ainda precisa de correção, estando aqui na terra, aquele que ainda precisa entender tantas coisas, ainda estando aqui na terra, ainda vai ter um longo caminho a seguir. Como ele vai aprender, não nos cabe. Só a Deus cabe esse tipo de entendimento. Como que ele vai pagar? Que seja aqui na terra, porque aqui na terra, enquanto encarnados estamos, é que nós, em contato com as nossas lutas diárias, com os nossos erros, com os nossos acertos, é que nós vamos aprender a crescer, a desenvolver e a sermos pessoas cada vez melhores. Entendamos que o planeta Terra faz parte de um grupo de mundos de prova, é um mundo de prova e expiação. Num grupo de mundos inferiores. Então, a gente que pensa que aqui é o melhor lugar do mundo para se viver, estamos muito enganados. Porque existem muitos planetas, muitas moradas imensamente melhores do que aqui na Terra. E é isso que a gente deve pensar. Quando a gente fala assim, quando a pessoa vai enterrando, Deus dá a ela um bom lugar. Não é comum a gente falar isso? Por quê? Instintivamente a gente já sabe. Quando a gente fala isso, gente, a gente sabe que o lugar que Deus prepara para aquela pessoa é 1000 vezes melhor do que o que estava passando aqui na Terra. Mas muitas vezes a gente, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, a gente quer manter aquela pessoa presa a nós, não é? Uma avó muito boa, uma mãe misericordiosa, que é uma pessoa está lá sofrendo em cima de uma cama. Os médicos já não dão mais esperança, mas a gente quer que a pessoa fique ali, né? Olha como é que a gente é. Não, pelo amor de Deus, minha mãe não pode deixar a gente, mas fulana está sofrendo ali. Liberta ela, deixa ela ir. Não, mas eu preciso dela aqui do jeito que for. Eu preciso dela aqui do jeito que for. Que tristeza, não é? Olha como que nós somos ainda tão apegados que a gente não consegue entender que a terra, que a felicidade está além daqui, além do nosso grupo de encarnados, e que o que espera para aquele espírito ali é tão mais grandioso e maravilhoso do que aqui, que se a gente conseguisse vislumbrar, até a gente queria ir junto. Exatamente. Não é? Mas em contato com lições como essas do Evangelho, que a gente vai aprendendo é o quê, gente? Desapegar, não é? Basicamente, você estava falando da questão da pessoa ficar se segurando com aquela... Tipo assim, eu particularmente com a mãe, tá? A gente ficar amada, o melhor para ela seria desligar. A gente ficar, como você falou, querendo segurar ela ali, mesmo que ela vai, a gente querendo ela custa seguir também, porque a gente está segurando ela ali, né? Exatamente. Pelo nosso pensamento, a gente fica prendendo a pessoa aqui e a pessoa só vai sofrendo, né? Vai sofrendo, mas não importa. Exatamente. E quando desencarna é pior ainda, né? Que aí fica criando o quê? Aquele vínculo. Ah, eu queria tanto que a minha mãe estivesse aqui, eu queria tanto que ela estivesse aqui, como que ela vai ter sossego, como que ela vai ter paz, se a gente não consegue entender. Ô mãe, me ajuda, ô mãe, me ajuda. Ela está precisando de ajuda e a gente fica pedindo ajuda. Por quê? A pessoa, quando ela deixa uma lembrança de luz na nossa vida, quando a pessoa deixa um rastro, né, de felicidade, quanto ela esteve conosco, realmente, gente, pela nossa condição humana e imperfeita, é difícil realmente a gente desligar. Mas a gente tem que entender que quanto mais a gente prende a pessoa aqui, mais sofrimento, ou aonde ela estiver, mais sofrimento ela vai sentir, mais dor ela vai sentir.
E aí vai chegar num ponto que a gente vai falar assim, gente, não chegou ajuda, não consegui, e a vida vai continuar passando para nós. Então é esse tipo de percepção que a gente tem que ter, para deixar ir e entender que daqui a algum tempo a gente também vai de encontro, de alguma forma, mas seguindo o que Deus determina para cada um de nós. Nem antes, nem depois. Tranquilo aí, gente? Então vamos lá. Habituai a não criticar o que não podeis entender, e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. O que parece ser um mal, frequentemente é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que uma visão geral do conjunto não é percebida pelos vossos sentidos confusos. Exatamente isso que o André colocou aqui nas palavras dele. Então, quando a gente não consegue perceber isso, quando a nossa percepção ainda é confusa, a gente não consegue ainda se elevar a ponto de compreender isso. Compreender o quê? Que uma pessoa boa, muitas vezes ela vai antes sim de uma pessoa má, porque a pessoa má, a pessoa cruel, a pessoa perversa ainda está aqui para resgatar muita coisa. E aquela pessoa boa que foi cedo demais já cumpriu aquilo ali, deixando o quê? Para nós, os seus ensinamentos, a sua sabedoria, a sua forma de entender e reagir às intempéries da vida, às adversidades da vida. Tranquilo? Então vamos lá. Esforçai para sair por pensamento de vossa esfera estreita, e à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, pois ela só vos aparecerá como um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Que assim seja. Bacana, né? Quando a gente percebe isso, a gente consegue perceber o quê? Gente, vamos desligar do terra a terra. Vamos começar a elevar a nossa percepção, nosso entendimento do entorno de nós. Nós estamos aqui reunidos essa noite não é por acaso. É porque em algum momento da nossa vida, as respostas que a gente buscava lá fora não tocavam dentro de nós, não é? A gente começou a questionar, a gente começou a entender, a querer entender, tipo assim, Deus é isso mesmo? Será que Deus é só isso? Eu estou falando isso para vocês porque muitas vezes isso acontecia comigo. Eu era carola de igreja também. Estava sempre lá. Por quê? Eu queria entender. Chega o ponto que as respostas já não nos satisfazem. A gente tem que buscar, entender, procurar uma resposta em algo maior. Tem que ter uma resposta maior do que aquilo. E muitas vezes é na doutrina espírita que a gente consegue. Muitos de nossos irmãos, às vezes, vêm para a doutrina e voltam de novo. Mas por outros motivos. Talvez até mesmo por não conseguir assimilar o entendimento e achar que tudo tem que ser o quê? Igual no início que eu falei. Tudo imediato. Não, mas se eu estou aqui, já tem que começar já, ó, reforma já. Não é? Reforma parece até coisa... Não é nada de política não, pelo amor de Deus. Eu falei reforma já porque, né, vem a reforma íntima. Aí, pronto, reforma íntima. A reforma íntima tem que ser imediata. Ou como nós somos tolos, né? Que a reforma, ela é pessoal. A cada dia a gente dá um passo, tropeça, cai, levanta de novo e continua a caminhada. Não é tropeçar e cair de joelho e ficar olhando para o chão, não. Porque o que Deus espera de nós todos os dias? Fulano, você vai cair. Quando você tropeçar, ao invés de você olhar para o chão e ficar olhando para o chão, você procura olhar para o céu. Não é isso? Olha para o céu que vai ter uma mão estendida para te o quê? Sustentar e te levantar. Sejam pessoas próximas de nós, seja uma doutrina que vem nos acolher, abrir os braços para nos acolher.
e aí a gente continuar a nossa caminhada. Tranquilo? Vocês acharam que estava livre de mim, né? Ainda tem coisa aqui, ó. Então, gente, olha, baseado na leitura que nós acabamos de fazer, nos entendimentos que eu tenho certeza que a gente começou a assimilar dentro de nós, tem algumas questões que foram tirados aqui do livro. Não estou conseguindo entender nem a minha letra sem óculos. Senhor Jesus. Das seguintes fontes. Do livro do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, o texto Imortalidade. Do Lampadário Espírita, das páginas 57 a 60, e do livro Estudos Espíritas, mensagem número 7, o título é Morrer, também pelo espírito Joana de Ângeles. Então vamos lá. Olha a primeira pergunta, a primeira questão, na verdade, que a espiritualidade nos apresenta, baseado nessa leitura que nós fizemos. Olha lá. Por que blasfemamos quando, diante de alguém tido como mau, que escapa da morte, dizemos, se fosse um homem de bem, teria morrido? Olha que a espiritualidade já coloca ali como uma blasfêmia. Aqui no Evangelho, disse de uma outra maneira, mais sutil, mais suave, né? Porque os espíritos são muito compassivos também, faz com que a gente busque o entendimento daquilo que está sendo proposto. Porque, na verdade, quando a gente fala, principalmente quando a gente vê alguém que ao nosso entendimento era mal e faz a comparação direta, que antes fosse fulano que tivesse morrido e não o outro, nós estamos o quê? Blasfemando. Blasfemando contra quê? Deus. Porque se Deus já nos diz que aquela pessoa que foi antes tinha méritos, já tinha terminado a missão dela na Terra, e a outra que nós consideramos má, continua na Terra por algum motivo, que mesmo que nos escape o entendimento, para Deus, Ele sabe exatamente o porquê, a gente está blasfemando. Tá? Então o que ele fala ali? Olha só. A reencarnação é oportunidade educativa dada a espíritos que faliram em suas missões normais. A reencarnação é oportunidade educativa dada a espíritos que faliram em suas missões normais. Está falando de fulano, beltrano e cicrano? Não, está falando de quem? De mim, de cada um de nós, porque todos nós somos espíritos falidos. Não vou nem entrar aqui no termo de quanto tempo, né? Porque a gente cai dos 12 séculos, aí fica ruim, né, Anjo? A gente fica pensando exatamente que quanto tempo será que a gente vem caindo? Quanto tempo será que a gente vem falindo? Quantas encarnações nós já tivemos aqui na Terra em que nós muitas vezes temos errado nas mesmas questões que nós estamos errando hoje? Aí a gente pensa assim, mas fulano tem que ser muito teimoso, mas nós somos, ué. Mas fulano tem que ser muito rebelde, nós somos. Por isso que nós nos encontramos exatamente nesse mundo aqui de provas e expiações, porque nesse momento é o planeta que nos acolhe pelas nossas tendências, pelos nossos anseios e principalmente pelas nossas ações. Porque se nós já tivéssemos evoluído o suficiente, com certeza nós não estaríamos aqui. Deus nos criou simples e ignorantes, com as mesmas propensões de fazer o bem quanto o mal. Nós escolhemos qual caminho, gente? Ah, mas eu não preciso ser telepata para, né? O caminho do mal. O mau caminho.
Porque raros são os espíritos que ainda se encontram aqui na Terra na qualidade de missão. Os espíritos missionários que encarnam ali na família, que encarnam no grupo social, para poder fazer a diferença naquela família, para fazer as pessoas se unirem. Muitas vezes a gente está tacando lenha na fogueira, gente, é ou não é? Muitas vezes a gente não perde a oportunidade de, opa, está um incêndio ali, deixa eu contribuir com mais um galão de gasolina. Porque para nós ainda tem sido, é uma probabilidade que pode acabar. Para nós tem sido muito mais fácil contribuir com o mal do que com o bem. Por isso que enquanto a gente dever alguma coisa ao nosso semelhante, a gente vai ficar nesse vai e vem, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Enquanto aqueles outros que fizeram a escolha pelo bem, mesmo passando pelos caminhos de tribulação, de sofrimento que nós passamos, sempre escolheram o bem. Por isso que num momento como esse, eles estão em outras paragens, nos ajudando de outras maneiras, mas não necessariamente sendo necessário que estejam reencarnados aqui conosco. Tranquilo aí? Por isso, não nos compete julgar a conveniência ou não da morte de alguém, pois é Deus quem determina esse momento. Deus dá a um homem de bem, como prêmio de seu mérito, a graça de ter tão curta quanto possível sua aprovação. De novo, Deus dá ao homem de bem, à pessoa meritosa, como prêmio de seu mérito, de suas boas obras, de suas boas ações, a graça de ter tão curta quanto possível sua aprovação. Será que por isso talvez a gente pode entender? Porque muitas vezes nas famílias nascem crianças que ficam pouco tempo no seio familiar e depois desencarnam? Podemos, não podemos? Podemos. Se é um espírito que só veio para cumprir uma parte significativa da sua evolução, quando terminou, não precisa mais. Ele já cumpriu, seja na família, né? Seja por ele mesmo, ele precisava reencarnar novamente, ter o contato com o corpo físico, que para o espírito é muito importante que isso aconteça. Depois que ele cumpriu, ele segue seu caminho. Deus o quê? Retira, porque não precisa mais passar por aquelas dores, por aquele sofrimento. E o mesmo acontece, muitas das vezes, com as pessoas que convivem conosco. Pessoas boas, que muitas vezes reencarnam em tenra idade, mais jovens, né? Estava começando, às vezes, a faculdade, estava começando, muitas vezes, a construir uma casa, e aí acontece aquilo ali. Eu sei que é difícil, muitas vezes, a gente se conformar. Mas quando a gente tem acesso a essas questões nos passadas pela espiritualidade, a partir desse momento a gente tem o dever de começar a nos esforçarmos, pelo menos, a ter um outro olhar sobre isso. Tranquilo? Então vamos lá. Outra questão. Por que não devemos desejar, diante da morte de um homem de bem, que fosse em seu lugar um mau homem? Porque aquele que parte já concluiu sua tarefa, e o que fica, talvez não tenha concluído a sua. Deus é justo e não permitiria que ao mau homem faltasse tempo para concluir a sua tarefa. Então, esse estudo ele vai sempre indo e voltando, sempre baseado no texto base que é do Evangelho. Por isso que muitas vezes as perguntas parecem que são as mesmas, mas é proposital, porque o objetivo é fazer com que aquele ensinamento fixe aqui, mas principalmente aqui.
Nesse caso, já que a gente está valorizando tanto a vida espiritual, a vida física é destituída de valor? Não. Seu valor, o valor da vida física, é reeducativo. Deus, em sua infinita perfeição, não iria determinar que reencarnássemos para apenas desfrutar os prazeres materiais. A vida física, quando vivida segundo os padrões éticos do Evangelho de Jesus, é abençoada oportunidade de progresso para o espírito. Então, todos nós que estamos aqui, reencarnados, chegou no corpo, é o momento da reeducação. Porque a Terra, o planeta Terra, para a maioria de nós, é uma escola, é uma penitenciária, é uma colônia de férias, é um grande baile. O que a espiritualidade nos chama a atenção é que a gente se localize e entenda que lugar eu estou. Eu encaro a vida como uma escola, onde eu estou aqui para aprender, aonde tudo que acontece comigo ou no meu entorno tem o condão de me ensinar alguma coisa para que eu aprenda a ser uma pessoa melhor. Se eu sou egoísta, que eu aprenda a dividir. Se eu sou orgulhoso, que eu aprenda a ser humilde, né? Se eu sou vaidoso, que eu aprenda a ser o quê? Humilde em relação às pessoas, em relação àquelas pessoas que vêm até mim, que convivem comigo, que me pedem ajuda. Esse caráter educativo é que vai fazer com que a gente consiga o quê? Nos elevar cada vez mais. Porque é só encarnados, em contato com esse processo reencarnatório, que a gente vai conseguir melhorar cada dia. É que a gente vai conseguir o quê? Brilhar. Porque se até então a nossa vida foi treva, escuridão, e quando a gente é treva e escuridão, a única coisa que a gente joga na vida das outras pessoas é o quê? Treva e escuridão. Agora, quando a gente consegue entender que nós somos capazes de ser luz, de ser uma estrela, o que as estrelas fazem? Brilham. Então, que nós sejamos uma estrela na Terra. Por que a gente tem escolhido até hoje ser um ponto escuro? Ser um motivo de dor e sofrimento na vida dos outros? Por que eu não posso mudar? Se eu estou aqui para escolher, se eu tenho livre-arbítrio exatamente para isso? Por que eu tenho feito só escolhas ruins na minha vida? E por que, fazendo essas escolhas ruins, eu faço mal e levo sofrimento à vida do meu próximo? São todas as perguntas cujas respostas estão aqui, E o Evangelho vem nos esclarecer sobre isso. Porque antes de estarmos aqui, a gente já, tivemos vários cursos, já passamos várias vezes pelo umbral, já estagiamos lá há muito tempo. Não vou falar séculos, não, que o bicho pega, né, gente? Né? Vamos ficar na parte mais leve, porque pesado deixa para nós, com a nossa consciência, né? É só saber que tipo de espírito eu sou hoje. Como eu sou hoje, enquanto ser humano? Como eu sou hoje no meu dia a dia? Como eu me comporto diante de um problema? Como eu me comporto diante de um problema que chega até mim? Eu tenho a escuta ou eu tenho apenas a fala? Porque às vezes a gente não quer escutar, não. A gente só quer falar. Por quê? Quando a gente só quer falar, a gente quer muitas vezes o quê? Doutrinar. A gente quer mostrar que nós sabemos. Agora, quando a gente escuta, a gente está disposto ao quê? A entender o outro. Eu quero entender o sofrimento do outro. Ele está ali abrindo seu coração, deixa eu escutar o que ele está falando. Depois,
enquanto ele está me falando, deixa eu pedir a Deus aqui, a espiritualidade, para me orientar, para eu falar algo positivo, algo que seja bom, que eu não fale algo negativo que faça a pessoa pular de uma ponte. Porque muitas vezes, quando a gente só tem a fala e não a escuta educada, uma coisa que a gente fala com a pessoa, gente, é suficiente, não é? Dependendo do estado de espírito dela, a gente destrói aquela pessoa. A gente acaba com as expectativas, com os sonhos, com as esperanças daquela pessoa. Nesse momento, nós estamos sendo treva, nós estamos sendo escuridão. Agora, quando eu faço o contrário, quando eu escuto, e quando a pessoa falou, desabafou, chorou, e eu falo algo que aquela pessoa olha para mim assim, e fala assim, ó, fulano, nunca ouvi isso, ninguém nunca comentou dessa forma para mim. E não é que você tem razão? Não é que eu posso entender dessa forma e começar a mudar meu comportamento a partir disso? Nesse momento, nós estamos sendo luz. Nesse momento, nós estamos sendo uma estrela na terra, na vida de alguém. E aquele gesto benevolente jamais será esquecido. Se não vai ser esquecido por aquela pessoa, imagina por Deus, que sabe toda a nossa trajetória, que sabe o quanto mal nós já fizemos no passado, mas naquela encarnação, Ele está percebendo que eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor. Não é? Por isso a vida física é tão importante. Por isso que por mais que a vida espiritual é o nosso destino, lá é onde nós encontramos a verdadeira felicidade, nós precisamos de passar primeiro por aqui. Porque à medida que a gente vai aprendendo e nos desprendendo do mal, a gente vai conseguindo ficar mais leve e vamos conseguir subir muito além daquelas colônias de luz que a gente estuda, né, nos livros de André Luiz e outros, muito além dessas colônias mais próximas da Terra, que nada mais são do que pronto-socorro, que acolhe os espíritos que passam ali, mas precisam de estagiar ali. Não tem condição de ir além, mas muitos outros vão conseguir ultrapassar esses mundos mais próximos da Terra e vão para mundos cada vez mais evoluídos. Tranquilo? Em que consiste a verdadeira liberdade para o espírito? Consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Enquanto se encontra na terra, está em cativeiro. Então, não nos enganemos. Nós estamos na prisão aqui. Ainda estamos presos aqui. E quantas vezes for necessário a gente desencarnar, voltar e precisar voltar, é porque a gente ainda tem coisas a serem resolvidas aqui. Ainda tem laços que nos prendem aqui. E tem muito mais a ver com aquilo que nós fizemos e não conseguimos completar, e a gente vem novamente para completar de alguma maneira. Tá? E a forma como a gente vai voltar, quem determina é Deus e a espiritualidade. Porque eles sabem toda a nossa caminhada e sabem o que é melhor para nós. E quando aqui nós estamos, mesmo com a bênção do esquecimento, porque se a gente lembrasse aí que é tudo por água abaixo mesmo, com o esquecimento fica mais fácil, porque a gente vai ter mais o quê? Liberdade de ação. Se você é bom porque você quer ser bom. Se você é mau, é porque você ainda quer ser mau. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, prendendo-o ao orbe terrestre, do qual se sente feliz em se libertar. É um pouco daquilo que o André falou. Quanto mais a gente quer segurar a pessoa aqui, mesmo sabendo que ela precisa seguir, mais a gente está impedindo ela de se libertar. Então nós estamos sendo o quê? Os algozes daquele espírito, que a gente diz que ama tanto. Quanto mais a gente quer prender ali, junto de nós, no sofrimento,
sabendo que quanto mais ficar aqui naquela situação, pior vai ser para aquele espírito, nós estamos sendo extremamente egoístas. Não é à toa que quando a melhora da morte... O que é a melhora da morte, gente? Todo mundo pensou, eu sei, todo mundo sabe. A melhora da morte é quando, diante de um sofrimento, a gente está ali segurando, a família está segurando, a família... Aconteceu isso com o meu cachorro, gente. Não vai acontecer com a gente? E não acho que eu estou comparando o cachorro, diminuindo vocês, não, que eu estou levando o cachorro. Né? Eu estava lá, o cachorro estava lá, agonizando, e eu estou lá do lado. Estou assim, meu Deus, não sei o quê, e o cachorro está lá agonizando. Eu falei, uma hora eu tenho que, né? Fui tomar banho. Na hora que eu entrei, tomei bem. Na hora que eu saí, o cachorro tinha ido embora. E muitas vezes, quantas vezes isso aconteceu com pessoas próximas de nós? Estava todo mundo ali, né? Segurando, unidos venceremos. Quem sabe a gente, todo mundo aqui, a gente consegue ressuscitar, né? Tirar ele lá da onde ele está quase indo, para manter ele aqui. O que acontece? Uma breve melhora, não é? Aí o que acontece com a gente? Fulano melhorou. Não é? Graças a Deus. Ô glória, não é? A gente começa a agradecer, uns começam até a começar a novena, né? Para agradecer. Mas o que acontece? Quando todo mundo relaxa, quando todo mundo vai para casa, mais tarde a gente volta. É só a gente chegar em casa, chega o telefone, fulano desencarnou. Quem estava segurando? Quem estava prendendo aquele espírito à terra? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos é que estavam segurando aquele espírito ali. À medida que nós nos desvencilhamos daquele sofrimento, a espiritualidade que já estava ali, que já tinha terminado o tempo daquele espírito, a espiritualidade chega e recolhe aquele espírito. A melhora da morte acontece exatamente para isso, para que nós não prejudiquemos ainda mais aquele espírito que já está no momento de seguir a sua trajetória. Tranquilo? Considerações finais. Não compete a nós julgarmos se é ou não conveniente o momento da morte. Muito menos se quem a merece, mais ou menos por critérios de bondade ou maldade, mas sim a Deus, que em sua infinita misericórdia determina esse momento. É importante que cada um de nós, cada vez que a gente tem contato com o Evangelho, a gente se coloque nesse lugar de personagem principal. Porque tudo que é falado no Evangelho, muito além que a gente acha que pode, fulano podia estar aqui ouvindo isso, meu filho precisa ouvir, fulano de tal precisa. Não. Ele vai ouvir no tempo dele. A semente vai ser lançada em algum momento. Pode ser que nem seja aqui, pode ser que seja em outro lugar. Mas o terreno tem que estar preparado. Se nós estamos aqui, é porque em algum momento esse terreno começou a ser trabalhado. Cabe a cada um de nós pegar essa sementinha do Evangelho que é lançada a todo momento em nós, a gente comece a fazer aquilo florescer. Cultivar a cada dia, para que aquilo ali prospere em nós. Cada um de nós aqui é uma estrela que brilha. Deus nos fez, não nos fez, nós somos criação divina, e Ele não nos fez para o sofrimento eterno. O sofrimento de cada um de nós, o sofrimento que cada um de nós está passando nesse momento, é única e exclusivamente de responsabilidade nossa. Mas fulano é que está fazendo esse sofrimento na minha vida, vai olhar lá atrás, não necessariamente aqui nessa vida, mas em outras existências.
O mal que eu fiz para aquela pessoa lá atrás, agora eu estou sofrendo aqui de alguma maneira. Porque ação e reação, causa e efeito. Assim é a lei. A lei dos homens? Jamais. A lei de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção, tá? Obrigadinho.